Saudações. Hoje a gente ficou sem celular porque na minha mãe, então esse vai ser o nosso cenário. Bom, é evidente que está todo mundo sabendo o que está acontecendo na entidade. E nós vamos falar sobre isso, ok? Bom, a primeira coisa é que foi muito, mas muito bem orquestrado, muito bem planejado. Então a primeira pergunta é: como pôde o Mossad não ficar sabendo? Como pôde o Mossad não ficar sabendo? Porque um ataque orquestrado, tão bem organizado, não poderia ter acontecido. Envolveu muita gente, mas muita gente. Eles invadiram locais, atacaram assentamentos, invadiram quartel. Foi uma coisa muito bem organizada. E não se sabe se só pelo Hamas. Então, bom, a organização de um ato dessa magnitude envolve muita gente. E nenhum segredo compartilhado por muita gente permanece. Então, são duas as questões que a gente tem que levantar aqui. Primeiro, o Mossad sabia ou ele não sabia e, portanto, foi terrivelmente incompetente. Bom, se ele sabia, evidentemente o Netanyahu não foi avisado. E aí o Mossad traiu o Netanyahu. O que faz algum sentido se a gente considera que o Mossad às vezes passa a impressão de ser mais leal ao Serviço de Segurança dos Estados Unidos do que necessariamente ao Bibi. Certo? Os Estados Unidos vinham orquestrando, nós já falamos aqui várias vezes sobre isso em várias ocasiões, que os Estados Unidos vinham orquestrando uma revolução colorida na entidade sionista. Certo? O franco apoio do Biden e do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Então, faz algum sentido a tese de que o Mossad traiu Netanyahu. Todavia, o Mossad é muito grande. E tem pessoas em todo o civil, até no Exército Brasileiro tem gente realmente patriota. Até nas Forças Armadas do Brasil tem pessoas preocupadas com o dever cívico e legal. Então, se existe até no Brasil militar honesto, é de supor que eles também possam existir em Israel, e mesmo no Serviço de Segurança. Certo? Num caso desse, a pergunta que fica é, bom, então alguém do Mossad ficou sabendo, porque, né? E avisou o Benjamin Netanyahu, e o que ele fez? Nada. Esperou acontecer, porque hoje, todo mundo deve estar se lembrando, estava sendo preparado um mega protesto contra ele, Benjamin Netanyahu. E, evidentemente, o protesto foi cancelado. Numa hora dessa, o país se une. Na verdade, essa tem sido a estratégia do Bibi há muito tempo. Provoca o caos e a cisânia para, a partir do caos, provocar o medo. E é no medo que ele se ergue, é em cima do medo que ele constrói o poder dele, que ele legitima as ações dele, por mais ilegais que elas sejam. Então, temos essa questão aí. Certo? Temos essa questão. De toda forma, gente, existe a opção do Mossad, apesar de eu não acreditar nela, existe a opção do Mossad simplesmente não ter sabido. E vamos falar uma coisa aqui. A primeira falha brutal do Mossad foi não ter percebido o acordo saudita-iraniano de paz ser desenhado. E como eu disse naquela ocasião, e não foi só eu, todo mundo que compreende o tempo, falou, isso muda tudo no Oriente Médio. Um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Irã muda absolutamente tudo. E o Mossad aparentemente não ficou sabendo. Foi uma falha brutal, que provou que o Mossad não é lá essas coisas. Porque um acordo dessa magnitude ter sido feito ao longo de meses, sem nenhum átomo, sem nenhum fóton da notícia ter escapado, é uma proeza, né, que mostrava que o Mossad podia ser ludibriado. Agora, um acordo iraniano-saudita envolveu poucas pessoas. Foi provavelmente travado por gente nas embaixadas do Irã e da Arábia Saudita na China. Então, não tem como ter um lugar mais seguro para você travar uma conversa desse nível do que na China, que é o país do mundo mais livre de espiões. Certo? É a Arábia Saudita, que na verdade é a Coreia do Norte, mas a Arábia Saudita não tem embaixada lá.
Então, fora a Coreia Popular, o lugar mais seguro do mundo para você fazer uma discussão é na República Popular da China, que está livre de espiões. Ela conseguiu se livrar deles. Ok, e aí seria realmente difícil para o Mossad se os sauditas e iranianos, não desnecessário dizer que os chineses, né, que ia manter o silêncio absoluto, mantivessem silêncio, deixassem só em Beijing as discussões, seria realmente muito difícil para o Mossad fazer qualquer coisa ou ficar sabendo de qualquer coisa. Mas num caso desse, gente, eu acho muito difícil, particularmente, que o Mossad não tenha ficado sabendo de nada. Se ele não ficou sabendo de nada, pode ser extinto. Não faz mais sentido ele existir. Porque um ataque dessa magnitude não poderia ter acontecido nas barbas de um serviço de inteligência minimamente decente. Mas aí vamos para a segunda parte. Ataque é uma palavra forte. Antes de ontem mesmo, nós fizemos um vídeo no qual nós falamos sobre a diferença entre revolta, rebelião e revolução. Inclusive falamos sobre as coisas que são necessárias para que haja uma revolução. Uma dessas coisas é que não haja mais coesão interna, que a coesão interna seja perdida. E nitidamente, gente, não só no Estado de Israel, mas nos Estados Unidos, a coesão interna já foi para o saco. Certo? Nos Estados Unidos, o FBI e a CIA estão do lado dos democratas, a NSA está do lado dos republicanos, então já não existe mais essa coesão. E aparentemente em Israel também, as Forças Armadas não estão com o Bibi. Isso já ficou óbvio quando um punhado de militares da aeronáutica simplesmente se recusou a obedecer a ordem. Certo? Não sei até que ponto o exército ainda está com o Netanyahu, mas a Marinha e a Aeronáutica não estão mais com ele. E pelo jeito o Mossad também não. Então a coesão interna do explorador acabou. A sensação de que tem alguma coisa muito errada, ela já está presente na entidade sionista. Você já tem aquele clima de alguma coisa está errada e alguma coisa tem que ser feita. Certo? Assim que começaram os ataques, os aeroportos de Israel ficaram lotados de gente para fugir do país. Não era para gente vindo para Israel para defender a entidade, não. Igual aconteceu das outras vezes, né? Na Nakba, Nakba foi em 48, aí depois teve Suez em 56, 6 dias em 67 e a última Yom Kippur em 73, exato 50 anos atrás. As pessoas saíam do mundo para ir em Israel defender o país. Agora está sendo o contrário, os israelenses estão fugindo. E não parece que vai vir ninguém defender eles não, porque depois de 50 anos ficou óbvio, né, o que a entidade sionista faz com os palestinos. Ficou evidente, é um estado de apartheid. Ficou muito evidente. Então, quem defende a entidade? Os Estados Unidos, né, por causa dos poderes constituídos, tal, as forças sionistas na Europa, com certeza, e os crentes, né, esses crentes mais iludidos, eles acham que, apesar de a gente ter centenas de vídeos de judeus hostilizando evangélicos, hostilizando cristãos, os pastores ainda passam a ideia falsa de que os israelenses gostam deles. Nós já até explicamos isso. É uma crença lá na origem do sionismo, que o sionismo não é uma criação judaica, ele é uma criação cristã. Foram os protestantes ingleses que vieram com essa onda, com essa ideia de que, para Jesus Cristo voltar, Israel tem que ser novamente dos judeus e tal. Foram os cristãos que vieram com essa onda. Então, quantas pessoas estão dispostas a defender o Estado de Israel? E quantas estão do lado dos palestinos? Eu não quero fazer um vídeo longo, porque eu ainda tenho que refletir mais sobre o assunto. Mas uma coisa está clara. Israel já começou a contraofensiva, os palestinos estão partindo com tudo, e a coisa vai ser decidida mesmo, entrando ou não entrando um exército regular. Traduzindo, se o Líbano, a Síria, muito mais provavelmente o Irã, e no limite, talvez até o Egito e a Arábia Saudita, por questões que eu quero debater logo daqui a pouco, tem que carregar o celular minimamente, se eles entrarem, muda tudo de figura. Porque a OTAN vai entrar, os Estados Unidos vão entrar, qual exército estrangeiro vai entrar? Então, até agora a gente não sabe. A gente sabe como uma coisa dessa como uma coisa dessa começa, mas não sabe como uma coisa dessa termina. A gente, de fato, não sabe. Eu não defendo a guerra.
Mas não dá para continuar defendendo o que vem sendo feito contra o povo palestino. Não dá mesmo, gente. Aquilo não é vida. Não é vida. Então, por enquanto, a gente só pode esperar e o que a gente vai fazer. Daqui mais ou menos 1 hora, 2 horas, 3 horas eu volto, quando tiver mais informações. Muito obrigado.